Olá, olá! Como vai você, estudioso aí para a segunda fase da prova da OAB? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para você, que é a contestação. A peça de contestação também, como eu digo, está entre os trending topics aí da OAB. Nós temos aí na lista aí do ranking, né? Ela aí figurando em segundo lugar. Nós temos o RO, a contestação e a petição inicial. No módulo anterior, nós falamos de petição inicial, e neste módulo, vou arrumar o cabelo aqui, é isso. E neste módulo, nós vamos falar de contestação. Meu nome é Marcos Rosa, sou professor há 26 anos em graduações, pós-graduações e cursinhos aqui na minha cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Então, vamos dar início à nossa contestação. A gente vai pegar uma prova da OAB, que já caiu contestação, e vamos fazer juntos, tirando dúvidas, analisando aspectos de direito material e de direito processual. Então, bora lá? Vamos chegar aqui, vamos pegar a nossa provinha, né, que a gente escolheu aqui, né? É uma prova que caiu em setembro de 2017, portanto, a gente tem que ter atenção para a reforma trabalhista, que é de novembro de 17. Então, a gente vai adaptar aí com a reforma trabalhista, considerando, né, caro colega, que a gente está aí sobre a égide da reforma trabalhista. Muito bem, a nossa questão escolhida foi o seguinte, olha, vamos juntos aqui, deixa eu pegar o meu lápis aqui para a gente colocar as nossas considerações, e é assim que você tem que fazer lá na segunda fase. Você vai ler a peça e já vai tecendo considerações. O que eu sempre digo ao aluno é que ele tem que primeiro identificar do lado de quem que ele vai estar, né? E talvez, não é sempre que isso acontece, talvez isso pode estar colocado já lá no final, né? Se a gente não identificar do lado que a gente vai estar já no começo, no final fala em nome da sociedade empresária ou em nome do reclamante, pode acontecer, aí você já sabe. Por quê? Nós, advogados, temos que saber do lado que a gente está. Isso é uma grande dúvida do aluno. O aluno fica ansioso para fazer a prova, ele lê a prova e ele já quer sair lá, como diz aqui em Minas, desembestado fazendo a prova, mas a questão é do lado de quem você está. Tudo muda, a dialética é muito grande, então a gente precisa saber do lado que a gente está. Vamos lá, vamos tentar identificar juntos aqui a peça. Bom, em 30 de abril de 2017, Hamilton ajuizou reclamação trabalhista em face da sociedade empresária Alfa Limitada. Então, o Hamilton é parte e a sociedade Alfa também é parte. Distribuída na 50ª vara de João Pessoa. Olha, já temos uma vara, já temos um número. Quer dizer, há uma possibilidade grande de não ser inicial, Como nós vimos no módulo anterior, o fato de ter número e vara, por si só, não vai nos indicar isso, porque no módulo anterior a gente fez uma peça que tinha distribuição por dependência, justamente para quebrar esse paradigma. Mas há um grande indício de que não é uma inicial. Nós já temos uma vara, um número, e nós já temos um número de processo, no caso aqui é o número 1, 2, 3, 4. Hamilton afirma que trabalhou na empresa de 13 de janeiro de 2010 a 25 de março de 2017, quando foi dispensado sem justa causa. Houve uma dispensa, então, sem justa causa. O ideal é você ir grifando lá no seu texto, na hora da prova, para que você depois possa apenas pensar, né, o que é importante. Afirma ainda que trabalhava de segunda a sexta-feira, das 7 às 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Temos aí 7 horas, com intervalo de 1 hora de refeição. Então, vamos contar de novo? 8 tá 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 horas. De segunda a sexta, com intervalo de 1 hora para refeição. Até aqui,
me parece ok. Ele relata que sempre foi cumpridor de suas tarefas e prestativo para com os prepostos da empresa, e que 2 semanas após receber o aviso prévio, decidiu se inscrever-se numa chapa como candidato a presidente do sindicato. Isso aqui nos remete, né, pessoal, à estabilidade provisória, né? Nos remete, mas isso acontece no aviso prévio. Será que haverá uma estabilidade provisória quando o trabalhador, já de aviso prévio, deliberadamente se candidata? Ó, então, candidato presidente dos sindicatos empregados em lotéricas, para lutar por melhorias para a sua categoria. Hamilton afirma que, além de processar os jogos feitos pelos clientes, lembra que ele trabalha numa loteria, também realizava atividade bancária referente a saques de até R$ 100 e o pagamento de contas de serviços públicos de água, luz, gás telefônica, bem como de boletos bancários de até R$ 200. Ele confirma que dentre os clientes do empregador estava uma companhia de energia elétrica da cidade, daí porque uma vez por semana tinha que ir a esta empresa para pegar, de uma só vez as apostas de todos os empregados, o que fidelizava clientes. Contudo, nesse dia, ele permanecia em área de risco, subestação de energia, por 10 minutos. Veja bem, a gente sabe que periculosidade, né, uma das formas de periculosidade, olha o direito material aí, uma das formas de periculosidade é a energia elétrica, né? Inflamáveis, explosivos, não é isso? A energia elétrica, radioisótopos, né? São exemplos que geram o adicional de periculosidade. Mas será que essa permanência tão ínfima de 10 minutos pode me gerar? Então, você vai colocando, né? Algumas, vai fazendo suas marcações, estrelinha, setinha, indica alguma coisa, para que você, na hora de fazer a peça, já possa colocar aí as questões de direito material embutidas, que são pontuadas, né? Hamilton relata que durante o período em que trabalhou na Loteria Alfa, faltou algumas vezes ao serviço e que teve essas faltas descontadas. Diz ainda, nada mais justo por enquanto, né? Faltou, tem a falta descontada. Diz ainda que substituiu o gerente da loteria quando ele se afastou por auxílio-doença pelo período de 3 meses. Ficou 3 meses substituindo o gerente, mas que não teve qualquer alteração de salário. Veja, existe uma súmula nos dizendo que quando você substitui um gerente, né, você tem que receber o salário dele. Isso é reiterado em prova da OAB. Se não cai em peça, cai nas questões abertas. É impressionante quantas vezes esse tipo de coisa já caiu na prova. Quer dizer, o que eu digo para você, você tem que ir fazendo as questões, né? Porque é meio que, sabe, uma repetição aí do que eles querem que você saiba, porque é uma enormidade, né, de matérias internas, aí o jeito de trabalho, o processo de trabalho pode cair, mas há uma repetição. Bom, então nós temos uma questão aqui, ele não recebia, não é, a questão de salário quando ele substitui, é uma súmula, se não me falha a memória, é um 59. Ele afirma que existe o benefício de ticket de alimentação previsto em acordo coletivo assinado pela sociedade empresária Beta. Mas quem que é Beta? Espera aí. Quem é Beta? Nós estamos falando de Alfa, ó. Como é que pode? Existe um benefício de ticket de alimentação previsto em acordo coletivo assinado pela sociedade empresária Beta? Mas quem é Beta? Mas que jamais recebeu esse benefício durante todo o contrato. O empregado em questão informa que adquiriu empréstimo bancário consignado em folha de pagamento e que por 3 meses, quando houve sensível diminuição do movimento em razão da crise econômica, realizou o serviço do seu próprio domicílio, home office, conferindo as planilhas de jogos, mas que não recebeu vale transporte. Mas se ele está de home office, será que ele tem direito a vale transporte? Ainda informa que não trabalhava nos feriados e que recebia vale cultura do empregador,
no valor de R$ 30 mensais. Vale Cultura. Vale Cultura, pessoal, o que é Vale Cultura? Um dinheirinho para você ir no cinema, para você ir no teatro, certo? Vamos ver se a gente identifica o lado que a gente vai estar, porque até agora me parece que é uma contestação, não é isso? Ó. Na reclamação trabalhista, a Milton requer adicional de periculosidade, certamente por aquele momento que ele ficava lá na estação de energia elétrica, vantagens previstas na norma coletiva dos bancários, quer dizer que ele quer se equiparar a bancário, hein? Ele quer se equiparar a bancário, porque ele faz ali recebimento de boleto, não é isso? É isso, tá? Então, vamos nessa, vamos baixar aqui. De boleto, reintegração ao emprego, horas extras, horas de sobreaviso, ticket previsto na norma coletiva, vale transporte pelo período em que trabalhou em home office e integração do Vale Cultura ao seu salário. Foram juntados os contra-cheques, cópia de carteira, comprovante de residência, acordo coletivo assinado pela Sociedade Empresária Beta, quem é Beta? E norma coletiva dos bancários de 2010 a 2017. Beleza? Contratado, ó, agora olha a indicação. Contratado pela Sociedade Empresária Loteria Alfa Limitada, você deve apresentar a peça judicial adequada aos interesses da ré. Você foi contratado pela empresa. Tem um tanto de pedido aqui que ele fez, não é? Então, só pode ser, já tem vara, já tem número do processo, né? Ele fala na reclamação trabalhista que o rapaz colocou, apresentou, não tem outra saída, né? Nós só temos aqui a falar com você sobre contestação. Você viu como é que a gente chega no tipo de peça que a gente vai propor? Não é um RO. RO tem que ter sentença, não é. Não é petição inicial, porque já tem uma reclamação trabalhista. Isso está bem claro aqui, quando ele nos coloca aqui no último, no penúltimo parágrafo, na reclamação trabalhista. Não são embargos. Não estamos na execução, não é? Só pode ser contestação. Se você não vai por constatação, você vai por eliminação, certo ou não? Então, vamos fazer a nossa petição. Vamos lá, vamos fazer a nossa contestação. Deixa eu pegar aqui a nossa contestação. Muito bem. Olha só. Vamos nessa? Contestação. Pessoal, então vamos lá. Como é que a gente faz a contestação aí, neste caso? Constatado que é contestação, você vai endereçar. E daqui é que você vai colocando o que você ticou, o que você grifou lá no texto. Então, olha, excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho, da 50ª Vara do Trabalho de João Pessoa, Paraíba. Então, algumas coisas importantes a serem ditas aqui. Bom, você já deve ter ouvido alguém falar que pode, ao juízo da 50ª Vara do Trabalho de Paraíba. Pode ser, professor? Pode ser. Por que, então, que você colocou excelentíssimo, senhor doutor? Bom, porque aí é uma questão de entendimento deste professor. Veja, a CLT é clara em dizer que você tem que indicar a peça ao juiz. Chama até lá de presidente de junta, né? Fizeram reforma, mas não mudaram isso. Mas é a pessoa. Mas o CPC fala que é o juízo. Ok, mas eu tenho que olhar primeiro a CLT. A CLT fala que é a pessoa. Então, por isso que este professor, por ideologia do professor, por entender que a CLT não é omissa e a CLT não é incompleta, é que eu coloco e indico para a pessoa, tá? Mas você vai perder ponto na OAB se você colocar como o CPC te pede ao juízo? Não, você não perderá ponto, ok? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, lembra, é juiz do trabalho, não é juiz de direito.
É um erro muito recorrente, né? Juiz de direito, não. É juiz do trabalho. O cargo é juiz do trabalho. Tá? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, aqui já foi dado no texto, da 50ª Vara do Trabalho de João Pessoa. Tá? Para aí. Professor, coloco para aí, PB ou não coloco, né? Também é uma dúvida recorrente, né? Coloco ou não coloco? Vamos ver no texto. Se no texto vier, você coloca. Ó, não veio. Então não coloca. Eu pus aqui mas não coloca. Se você errar, você não é obrigado a saber. A prova não é de geografia aqui, né? Se você errar, como é que faz? Né? Então, João Pessoa. Número do processo, está lá no texto. 1, 2, 3, 4. Bom, Sociedade Empresária Alfa. Gente, vocês perceberam que lá no texto não veio nenhum tipo de qualificação? Não veio nacionalidade, não veio endereço, nada. Então, se não veio CNPJ, se não veio, você vai colocar qualificação completa. Qualificação completa. Você ganha linha. Você só tem 150 linhas, só. Na hora que você está fazendo a contestação, que para mim é uma das questões, uma das peças que mais requererá de você conhecimentos, tanto na área de processo, quanto na área de direito material, e é por isso que já caiu reiteradas vezes, você vai ver que 150 linhas não é muito, não. E aí você tem que economizar, beleza? Então, olha, qualificação completa. Vou ganhar ponto, bom, assim, vai. Já fiz vários recursos para a OAB, já analisei espelho de ponto, espelho de ponto eu analiso nos processos, né? Como advogado, né? Mas, agora, os espelhos da OAB para fazer recurso, nunca foi pontuado quando não cai a esse pedido. Ah, mas eu queria tanto colocar nacionalidade, e-mail, endereço. Posso, mas você vai colocar só lá, nacionalidade, vírgula, e-mail, vírgula, endereço, vírgula, tá? Tudo com base no 319, que é de petição inicial, mas a gente utiliza aqui, né, analogicamente. Bom, Sociedade Empresária Alfa Limitada, a qualificação completa, vem a presença de Vossa Excelência, aqui eu também chamo a atenção, porque se você estiver colocando ao juízo da 50ª Vara do Trabalho, aí você vai falar, vem a presença deste juízo, nós temos que ser coerentes. Se eu estou, como no caso aqui em tela, estou indicando que é o juiz do trabalho, eu tenho que falar com a Vossa Excelência. Ok? Viu a coerência? Se você indica que é o juízo aqui no endereçamento, você vem e coloca Vossa Excelência. Então, Sociedade Empresária Alfa, vem a presença de Vossa Excelência, por intermédio do seu advogado ao final assinado, procuração anexa, com endereço profissional completo. Aqui, ó, né, você pode colocar endereço profissional completo, quiser colocar qualificação completa, também pode, tá? Eu colocaria assim, ó, qualificação completa. Se quiser. Ou faz como eu fiz, completo com o CEP ou AB, onde recebe intimações e notificações. Professor, precisa colocar isso, precisa, é uma determinação legal, viu? Onde recebe indicações e notificações, apresentar. A contestação você apresenta, certo? A contestação você apresenta. Eu até queria colocar aqui, deixa eu puxar aqui um documento novo, para colocar para você algo que eu já coloquei no módulo 1, mas não custa. Não custa a gente colocar. Bom, petição inicial, você propõe. Olha os verbos que você utilizará nas peças. Contestação, você apresenta. Certo? Recursos. Como RO, recurso ordinário, recurso de revista, agravo, tanto de instrumento quanto de petição, você interpõe. Certo? Ok? Então aí algumas dicas. Embargos, você opõe. Tá? Embargos,
você opõe. Além desse macete que eu queria te dar, essa dica, eu queria fazer aqui, antes da gente continuar na contestação, eu queria fazer com você a receitinha de bolo da contestação. A gente tem uma receitinha de bolo. No módulo 1, sugiro que você assista a aula, eu também indico. Pega essa receitinha que eu vou te ensinar, coloca no espelho do banheiro, porque você, OABeiro, você que já está quase passando da segunda fase, e vai passar, né? Tem que ter isso lá no espelho, a hora que acorda, vai escovar os dentes, opa, a receitinha de bolo da contestação. Qual que é a receita de bolo da contestação? Olha só, contestação. Então, número 1, eu tenho endereçamento. Número 2, qualificação. Número 3, eu vou ter o nome da peça. Contestação. Nome da peça com os respectivos artigos que é em base. Número 4, eu vou ter aqui as preliminares de mérito. Número 5, as prejudiciais de mérito. Número 6, aí eu vou ter a síntese. Número 7, fatos e fundamentos. Número 8, eu vou ter os pedidos. Número 9, as provas. Local, data, OAB. Preste atenção numa coisa. OAB. Pode ser. Eu gosto de colocar a síntese primeiro, professor. Logo depois do nome da peça, eu faço a síntese para fazer preliminares. Beleza, vou fazer isso nessa peça aqui. Não tem problema, tá? Outra coisa. E a reconvenção? Reconvenção, a peça dentro da contestação, né? Então, se vier com reconvenção, você vai falar aqui no nome da peça, contestação com reconvenção, e aí você vem depois da síntese, do fatos e fundamentos, você vem aqui da reconvenção. Mas eu gosto de colocar a reconvenção no começo. Ok. A ordem aí dos fatores não alterará o produto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar depois. Então, pega isso aqui, prega lá no seu espelho. Todo dia você acorda. Ou então você coloca de fundo de tela do seu celular. OABeiro é isso. OABeiro é isso. Vai abrir o celular, tá lá. Receitinha da contestação. Oh, que beleza, hein? Muito bom, doutor e doutora, muito em breve. Olha só, vamos pegar aqui, vamos voltar, então, para a nossa contestação. Veja, enderecei, número do processo, que eu esqueci de colocar ali, na nossa coisa. Aqui tem, endereçamento, número do processo. Oh, que beleza. Hein? Pegadinha para saber se você estava prestando atenção. Ei, professor. Muito bem. Olha lá. Então, endereçamento, número do processo, a qualificação, não é? Aí você vem apresentar, olha os verbos que eu te ensinei, contestação com base no 847 da CLT, combinado com 336 e seguintes do CPC. Vamos lembrar que a CLT ela é incompleta. O único artigo da CLT toda que fala de contestação é o 847. Incompleto. E aí, pelo artigo 15 do CPC, que utiliza um termo chamado supletivamente, o CPC fala assim, né? Olha, qualquer problema que você tiver lá na CLT, você pode me usar. Se for omisso, se eu não falar nada, me use. Se for incompleta, me use também. O supletivamente, colocado no artigo 15 do CPC, é para dizer, olha, é incompleto, me use. Veja, a CLT não é omissa, porque ela tem um artigo que fala de contestação, mas ela é incompleta. E é por isso que eu uso o CPC. Está lá nos artigos 336 e seguintes. Nos autos da reclamação trabalhista número 1, 2, 3, 4, volta para cá, proposta por Hamilton, já devidamente qualificado na inicial, nos seguintes termos. Veja, aqui eu pus síntese primeiro. Vai ter problema, professor? Não, não vai ter problema.
tá? Síntese. Professor, o que eu faço na síntese? A primeira coisa que eu tenho que te falar, a síntese é assim, bem sintética. Lembra das poucas linhas que você tem. A síntese é só mesmo você colocar o quê? Data da admissão, data da dispensa, não é? E os pedidos que foram feitos para você. Vem cá, vem cá. Vamos pegar aqui o nosso texto. Pessoal, aqui no começo já tem a data da admissão e a data da dispensa. Né? Bem no começo ali já tem, olha, trabalhou na empresa de 13 de janeiro de 2010 a 25 de março de 2017. Data da entrada é a data da admissão. Data da saída é a data da dispensa. Dispensa com I, porque dispensa com E é onde coloca a vassoura. Então, dispensa. Ele entrou dia 13 de janeiro de 2010 e saiu em 25 de março de 2017. Perfeito? Ok? Então, você vai e coloca. Aproveitando que eu estou aqui, quais foram os pedidos? Então, além da data da admissão e data da dispensa, quais foram os pedidos que ele formulara? Amigo, tá aqui, olha, na reclamação trabalhista, Hamilton requer adicional de periculosidade, vantagens previstas na norma coletiva dos bancários, etc, 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 que você vai colocar na sua síntese. É assim que a gente coloca. Então, vamos ver? Olha só, vamos lá pegar a nossa síntese. Olha, o reclamante foi admitido em 13 de janeiro de 2010 e dispensado sem justa causa em 25 de março de 2017. Está aí. Em sua inicial, pleiteia. Eu coloquei assim bonitinho. Podia só copiar o que estava no texto? Podia, mas eu coloquei letra A, adicional de periculosidade, vantagens previstas na norma coletiva dos bancários, reintegração ao emprego, horas extras, horas de sobreaviso, ticket previsto na norma coletiva assinada por Beta. Quem é Beta? Vale transporte pelo período que trabalhou em home office e integração do vale cultural ao salário. Que síntese mais sintética. E é isso que o ABET quer. Seja sintético. Porque o problema são as linhas, tá certo? Ah, eu queria tanto rebuscar. Não faça isso, seja simples. A trabalhista é simplicidade e objetividade, caro colega. Então, vamos lá. Seguindo a receitinha de bolo. Preliminares. Preliminares. Bom, preliminares de mérito. Você tem lá no 330 do CPC, todas as situações de preliminares de mérito. As preliminares de mérito geram a extinção do processo sem resolução do mérito. Quer dizer que você vai, nos termos da CLT, extinção do processo sem resolução do mérito chama-se arquivamento. Então, quando você ganha uma preliminar, você arquiva o processo, você extingue o processo sem julgamento do mérito, o que permite que o reclamante entre novamente por até 3 vezes, né? Então, essa que você arquivou, mais 2, ok? Muito bem. Então, aqui a gente já percebe uma situação muito interessante, que é a questão, nós não fizemos a síntese aqui, olha só, ele pede um negócio, aqui nessa síntese, lá no texto, porque eu coloquei aqui, por isso que eu vou utilizar, ele pede um negócio chamado sobreaviso, horas de sobreaviso. Mas ele não falou nada que ele ficava de sobreaviso, de plantão, no aguardo da empresa. Ele nada disse. Ele só pediu. Se você retomar o texto, você vai ver que ele não fala nada que ele estava à disposição, porque o sobreaviso é estar à disposição da empresa. Nada foi disso dito. Então, se há só o pedido e não há causa de pedir, lembre-se, na petição inicial, e nós estamos batendo na petição inicial, nós estamos fazendo uma contestação, a petição inicial, todo pedido decorre de uma causa de pedir. A causa de pedir está lá na fundamentação. Se eu só tenho pedidos e não tenho causa de pedir, há uma inépcia. Ah, professor, então eu tenho que ter causa de pedir, que são os fundamentos, e o pedido se eu só tiver o pedido, como o caso aqui, só tem sobreaviso, mas ele não me diz
porquê do sobreaviso, há uma inépcia. Se fosse o contrário, professor, só tem causa de pedido e não tem pedido. Também é inépcia. Porque ele vai falar sobreaviso, 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 fundamenta, 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 e na hora de fazer o pedido, não tem o pedido, está inépcio. E você, advogado bom da empresa, que está fazendo a contestação, tem que apontar esta preliminar. Portanto, está aí. Te digo que não foi fácil isso na prova. Muita gente não encontrou isso. Muita gente fez uma defesa do sobreaviso, tá? Mesmo sem ter uma causa de pedido. Eu não sei o que eles inventaram, né? Porque como é que você faz uma defesa? Ah, ele não teve sobreaviso. Por quê? Não tem, a inicial não te conta nada. Como é que você... E você não pode inventar nada na prova. Como é que é? Então, cuidado. Às vezes você fala assim, eu vou, tem um pedido aqui, ó, nos pedidos, mas ele não é onde você vai identificar, estou te ensinando a identificar. Se tem o pedido, mas não tem a fundamentação desse pedido, você vai na inépcia, amigo. Vai na inépcia, porque é obrigatório. Que ele coloca. Você vê a questão lá do pedido, lá, acho que é de vale alimentação, porque a norma coletiva da empresa Beta está assinada. Fundamentou por que ele quer. Né? Quer dizer, e a questão aí, né, do sobreaviso não tem. Então, olha, vamos articular. Nós vamos fazer um combinado para facilitar a sua redação. Nós vamos colocar, olha para cá, olha para o material. Fatos, fundamentos e pedidos. Fatos, fundamentos e pedidos. Tá? Então, fatos. O autor requereu sobreaviso, no entanto, não fundamentou o porquê do pedido. Fatos. Fatos. Agora, nós vamos fundamentar, né? Porque quando a pessoa faz lá o pedido, mas não fundamenta, o que é inépcia? Então, você vai lá no 330 do CPC, inciso 1, parágrafo 1º, que você vai ter na mão, a sua convenção coletiva está na sua mão, perdão, a sua CLT está na mão. Então, você vai, eu não sei onde está, preliminares, vai no seu índice. Como eu disse na aula passada, você tem que ter uma relação com a sua CLT íntima. Seu CLT tem que estar do lado da sua cama, você acorda com ela, dorme com ela, almoça com ela, para você ficar amigo dela, e principalmente no índice, porque a gente não sabe tudo. Então, você vai lá, preliminares, no índice, ele vai te mandar para o CPC, né? Então, estou falando daquelas CLTs que você já tem organizadinho, né? Não é comentada, é organizada com leis, com súmulas, que te indica mais fácil, né? Bom, então, fiz os fatos. Então, você vai lá nos fundamentos, nos termos 331, parágrafo 1º do CPC, o pedido é inébito à medida em que o pedido não decorre causa de pedido. Bom, fundamentos, agora pedidos. Ante o exposto, requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. Beleza. Prejudiciais de mérito. Professor, o que é prejudicial de mérito? Prejudicial de mérito é você falar das prescrições. Eu tenho a prescrição bienal e eu tenho a prescrição quinquenal na Justiça do Trabalho. Prescrição bienal, você pode entrar com ação trabalhista até 2 anos, contados a partir da data da dispensa. Prescrição quinquenal, uma vez você tendo entrado com a ação, você tendo distribuído a ação, da data da distribuição da ação, você vai contar os últimos 5 anos. Opa, lá no texto tem uma data da distribuição da ação, não tem? Primeira linha, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Olha só, a OAB deixa bem claro já no início, ó, em 30 de abril de 17, Hamilton ajuizou reclamação trabalhista em face da Sociedade Empresária Loteria Alfa Limitada. Quer dizer, 30 de abril de 17. Ele entrou 5 anos para trás, 30 de abril de 12. 30 de abril de 2012. Tudo que está antes de 30 de abril de 2012 está prescrito. É, isso mesmo. Vale uma olhada em prescrição de decadência, sempre cai. Prescrição bienal, prescrição quinquenal, sempre cai também. Bom, prejudiciais de mérito. Fatos. O autor propôs ação trabalhista em 30 de 4 de 2017. Lemos lá agora.
Bom, e a admissão do mesmo foi em 13/11/2010. Então, ele entrou antes de 12. Então, todos os direitos antes de 30/4/2012 estão prescritos. Então, é isso que eu vou colocar. Vamos lá. Nos termos do artigo 7º, inciso 20 da CF 88, bem como do artigo 11 da CLT e a súmula 308(1) do TST. Como é que você sabe isso? Você está com a CLT na mão. Você vai lá, prescrição quinquenal. Ela vai te indicar tudo isso aqui. Os direitos se prescrevem em 5 anos anteriores à data do ingresso da ação. Professor, eu preciso colocar todos os artigos, igual você colocou aí, ó, artigo 7, Constituição, artigo 11 CLT, súmula 308. Olha, a OAB geralmente te pontua se você colocar um deles. Tanto nos espelhos de prova, vem lá. Ou, então, se colocar ou o 7º da Constituição, ou vem garrafais, assim, letras maiúsculas, ou o artigo 11 da CLT, ou o 308 do TST, cada um deles vai pontuar um deles. Basta ter colocado um deles. Aqui é porque é completo, porque é uma aula para você, não é? Depois, sugiro que você grife lá na sua CLT, né? Marque lá e estude esses artigos, tá? Como eu te disse, é uma repetição. Bom, então, fundamentei por que eu estou pedindo a prescrição quinquenal. Ante o exposto, requer seja decretada a prescrição quinquenal de todos os direitos que antecedem 30/4/2012. Beleza? Fatos, fundamentos, pedidos. Eu estou pondo em cores diferentes justamente para ficar didático para você. Ok? Muito bem. Mérito. Agora eu vou para o mérito. Já falei das preliminares. Então, olha, receitinha de bolo. Endereçamento, ok. Número do processo, ok. Qualificação das partes, ok. Qualificação do advogado, ok. Nome da peça, contestação com os artigos, síntese, preliminares, prejudiciais de mérito. Agora, eu vou para o mérito. Mérito. Agora, eu vou bater nos pedidos. Eu vou bater nos pedidos, fundamentando por que os pedidos dele não podem ser julgados procedentes pelo juiz, pelo magistrado. Essa é a tônica. Essa é o espírito que você deve levar numa contestação. Bater na inicial, nos pedidos da inicial. Ok? Lembrando que até agora eu falei de forma. De mérito para baixo, eu vou falar realmente da matéria. Veja, preliminares, aspectos formais. Tá? Muito bem. Bom, mérito. Eu costumo dizer, forma é o seguinte. Imagina que você pede um iFood, um sanduíche. Vai chegar lá um pacote na sua casa. Vai ter lá um pacote. O sanduíche está lá dentro. Dentro desse pacote tem um lacre. Dentro não, né? Fora. Tem um lacre dizendo assim, em caso de violação desse lacre, não abra, não receba. Então, pera lá. Se você recebeu um pacote com o seu sanduíche lá, e o lacre veio violado, o que você vai falar para o rapaz que está te entregando? Oh, infelizmente, eu não posso receber, porque está violado. Bom, no processo é a mesma coisa. As preliminares, você está analisando se o lacre está violado ou não. Você nem olhou o sanduíche lá dentro, você está olhando a questão externa, a questão da forma. Veja, o lacre está violado é uma das situações de preliminares, né? Inépcia é uma delas, tá? Então, o juiz vai pegar a petição, tá com o lacre violado, eu não vou poder olhar o mérito, eu não vou olhar o sanduíche pode estar perfeito, mas o lacre veio violado, eu não posso receber. Ok, é isso. Agora, pessoal, ultrapassa. Agora, eu já estou indo para o mérito, quer dizer que o sanduíche, que o lacre estava beleza, eu vou abrir agora o sanduíche, o envelope, o pacote, e vou olhar o sanduíche lá dentro. O sanduíche é o mérito. Beleza? Mérito da improcedência do adicional de periculosidade. Ele não pede lá a periculosidade, porque ele fica na subestação por 10 minutos, vamos lá. Alega fatos. Alega o reclamante que ia até uma companhia de energia elétrica toda semana e ali permanecia por 10 minutos frente à estação de eletricidade, com a finalidade de requerer adicional de periculosidade. Olha aí, o texto, tá? Fundamentos. Aí você vai lá na CLT, se você não souber, procura a periculosidade e tal. Aí vem lá,
Você achou a súmula 364? Não é para copiar a súmula. Não é, não precisa, vai perder linha. Você vai sintetizar o que a súmula diz e encaixar o que ela diz nos fatos. Então, olha, nos termos da súmula 364 do TST, o adicional de periculosidade é indevido, posto que o autor permanecia por tempo muito pequeno nas instalações da empresa de energia elétrica. 10 minutos é muito pouco. Não dá para ter direito à questão da periculosidade, ok? Dá uma olhada na súmula 364, tá certo? Ante o exposto, requer a improcedência do pedido de periculosidade. Bom, fatos, fundamentei na súmula 364 e fiz o pedido. Ante o exposto, requer a improcedência do pedido de periculosidade, ok? Bom, veja que eu coloco nos títulos já para me lembrar da improcedência do pedido. Olha aqui de novo. Ó. Da improcedência das vantagens da norma coletiva dos bancários. É uma forma de eu já direcionar o meu pensamento. Ah, professor, não gosto de fazer isso, eu gosto de fazer diretão. Beleza, não tem problema. Isso aí é uma questão de estilo. Mas eu estou te dando um estilo que vai te ajudar na prova. Você já coloca, dá improcedência, porque você quer improcedência. Quando você coloca assim o título, dá improcedência, seu cérebro já funciona para bater na inicial. Tá? Diferente se você colocar lá, das vantagens da norma coletiva. Vantagens da norma coletiva. Aí você fala assim, é vantagem ou desvantagem? Você já está gastando, sabe, tempo de ficar desenrolando aquilo no seu cérebro. Então já coloca, não é improcedência? Contestação, a gente quer improcedência das coisas. De que coisas? Dos pedidos formulados na inicial. Então, da improcedência. Das vantagens da norma coletiva dos bancários. Beleza. Tem que arrumar fundamento para isso. Mas te direciona, é isso que eu quero que você coloque na cabeça, tá? Olha lá, fatos. O autor requer as vantagens da norma coletiva dos bancários porque realizava saques de R$ 100 e pagamento de contas de serviços públicos e pagamento de boletos bancários até R$ 200. Bom, você vai ter que ir lá na sua CLT, você vai lá procurar no índice, fala, bom, equiparação ao bancário. Não equiparação a bancário, lotérica equipara a bancário. Fala em lotérica, bancários, lotérica. Você vai achar facinho a súmula 300, a 117 do TST. O que diz a súmula 117 do TST? Né? Que nos termos da súmula 117, o autor não se enquadra como bancário e, portanto, não pode ser agraciado com vantagens da norma coletiva dessa categoria. O pessoal da lotérica não se enquadra. Pega a súmula 117 para você olhar. Ele não vai se enquadrar como bancário, tá? Então, está já pacificado. Então, é até uma súmula. Então, nos termos da súmula 117, veja que eu não copio. Eu não copiei a súmula, você também não vai copiar. Tem súmula, amigo, que é um texto, e você vai gastar suas preciosas linhas com esse texto. Você só fundamenta o porquê da improcedência do pedido. Fundamentou? Pedidos. Ante o exposto, requer a improcedência do pedido de vantagens da norma coletiva dos bancários. Amigo, olha, o termo improcedência tem que aparecer na sua prova. Quando eu faço alguns recursos, eu percebo que muita gente perde nota porque não pediu improcedência. E a OAB é muito rigorosa com isso, muito rigorosa. Pô, se é contestação, você tem que pedir improcedência. Isso é pontuado. Tá? Bom, da improcedência da reintegração ao emprego. Muito bem, ele quer ser, vamos lembrar? Ele quer ser reenquadrado, porque quando ele estava no aviso prévio, ele se candidata a presidente do sindicato das lotéricas, lá, das empregadas e lotéricas. Será que ele é estável? Lembra das estabilidades provisórias, lá de direito material? Você tem que se recordar. As estabilidades provisórias, tem a da gestante, tem estabilidade provisória da CIPA, tem estabilidade provisória dos dirigentes sindicais, tem estabilidade provisória de acidente do trabalho. Dá uma olhada nisso, tá? A estabilidade provisória dos dirigentes sindicais diz que desde a data da candidatura até um ano após o término do mandato,
a pessoa está estável, né? Isso quer dizer que ela não poderá ser mandada embora sem justa causa. Ah, então na estabilidade pode mandar embora por justa causa? Pode, o cara está roubando a empresa, fala, não, mas eu não posso ser mandado embora porque eu estou estável. Não, pode sim. O que cai muito também? Gestante, né? Estabilidade, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Estabilidade provisória, né? Artigo 10, inciso 2b do ato das disposições constitucionais transitórias. Está lá. Transitórias, está lá. A DCT na sua Constituição. Sempre cai também. Ok? Muito bem. Então, vamos explicar. Fatos. O reclamante informa que durante o aviso prévio, candidatou-se a presidente do Sindicato dos Empregados em Lotéricas e que, portanto, gozaria de estabilidade provisória. Foi o que ele disse. Nos termos da súmula 369 do TSE, agora fundamento, fatos, fundamentos, pedidos. Fatos, fundamentos, pedidos. Isso aqui vai te ajudar muito. Veja que eu até repito, olha, eu conto os fatos e põe nos termos. Na minha cabeça, pôs nos termos. E o pedido, ante o exposto. Pode repetir, professor? Pode repetir. Isso não é uma prova de redação, vai tirar nota sua porque você repetiu termos. Então, você conta os fatos, põe lá, nos termos, já fundamenta. Ante o exposto, é o pedido. Ah, eu quero fazer diferente. Ok, mas não, pode pôr outros termos lá. Mas você vai colocar fatos, fundamentos, pedidos. Fatos, fundamentos. Faz isso, você vai ser feliz. Facilita, a gente tem que simplificar a vida. Tá? Então, vamos lá. Nos termos da súmula 369 do TST, que você achou lá na sua CLT, que está na sua mão. O empregado que está de aviso prévio não tem direito à estabilidade provisória. Logo, o pedido de reintegração em emprego não tem razão de ser. Está lá na súmula 369. O cidadão está de aviso prévio, ele não tem direito à estabilidade provisória. Está na súmula. Ah, eu não concordo. Mas não é o momento. Aqui o momento é de você pegar a súmula e aplicar, porque você está sendo examinado. Né? Então, deixa para daqui a pouquinho, quando você for doutor, advogado, e será para você questionar essas questões aí nos órgãos competentes, etc. e tal. Quando for docente, num trabalho, TCC, no mestrado, no doutorado. Mas, por enquanto, está sendo examinada é a súmula 369. Bom, ante o exposto, requer a improcedência do pedido de integração. Vê que o pedido é muito fácil. Você vai pedir a improcedência. Certo? E você pede a improcedência do pedido, não é da ação, não. A ação já é procedente, você está até fazendo contestação. Você vai pedir a improcedência dos pedidos. Bom, sigamos. Da improcedência do pedido de horas extras. Estou doido para chegar na empresa B. Empresa beta. Quem é a empresa beta? Da improcedência do pedido de horas extras. O autor laborar fatos, fundamentos, pedidos. O autor laborava com carga semanal, que ia de segunda a sexta-feira, com jornada das 7 às 14, com intervalo de 1 hora. Certo? Muito bem. Então, ele está pedindo hora extra, mas ele trabalhava 7 horas. Nos termos do artigo, se fosse 8, né, pessoal? Mas ele trabalhava 7 horas. É perfeitamente normal, considerando que a Constituição fala que o máximo de jornada são 8 horas. Né? Ele não era bancário. Bancário tem jornada especial de 6 horas, de segunda a sexta, depois você dá uma olhada na jornada de bancário, mas ele não é bancário. Então, a jornada dele cai na regra geral, são 8 horas, então não tem razão de ser ele pedir 1 hora extra, ele não era bancário, ele não se equipara a bancário. A gente acabou de ver a súmula lotérica, não se equipara a bancário. Então, nos termos do artigo 7º, inciso 13 da CF, da Constituição Federal, e artigo 58 da CLT, você poderia colocar ou um ou outro, o trabalhador poderá elaborar até 8 horas diárias. No presente caso, o autor não é bancário. Vimos isso aí atrás. Logo, sua jornada de 7 horas é perfeitamente cabível, não fazendo jus ao adicional de hora extra que ele pediu. Batemos na inicial dele. No mesmo sentido, nos termos do 71 da CLT, o trabalhador cuja jornada seja superior a 6 horas tem direito a 1 hora de intervalo que é concedido pelo reclamado. Quer dizer, nosso cliente, a Alfa, empresa Alfa,
concede direitinho, não tem que pagar hora extra mesmo. E ela dá um intervalo de 1 hora. Então, ante exposto, pedido, não me resta outra alternativa a não ser requerer a improcedência do adicional de horas extras. Muito bem. Da improcedência do ticket previsto na norma coletiva. Olha eu pedindo a improcedência, para o cérebro já ficar certinho. Né? Aqui é a empresa beta. É hora de eu falar e questionar quem é essa empresa beta. Bom, fatos. O autor solicitou tickets previstos em acordo coletivo, assinado pela empresa beta, alegando que nunca os recebeu. Mas não tem que receber mesmo, não. Ele trabalha para a Alfa. A Alfa não assinou nada. A questão foi a beta, que a gente nem sabe quem é. Então, vamos escrever isso? Vamos. Então, nos termos do parágrafo 1º do 611, vale a pena, você que não estudou direito coletivo, direito coletivo, dá uma olhada pelo menos no 611A, 611B, tá? Eu sei que direito coletivo do trabalho a gente vê pouco na faculdade, mas dá uma olhada então aqui, 611A e 611B. Bom, nos termos do parágrafo 1º do 611 da CLT, olha, todos da CLT, o 611A e 611B da CLT, o acordo coletivo deve ser de uma empresa específica com sindicatos de trabalhadores. Observa-se que a empresa signatária do acordo coletivo trazido aos autos pelo autor não é a empresa Alfa, e sim a beta, totalmente desconhecida do autor. Ei, estava doido para falar isso. Ora, se a empresa Alfa, empregadora do autor, não assinou o acordo coletivo, não há direitos de norma coletiva a serem discutidos, mas não há mesmo, não assinei. Ok? Fundamentei, bonitinho, fundamentei. Pedidos. Ante exposto, requerem procedência do pedido de ticket previsto em norma coletiva. Ok? Bom, da improcedência do pedido de vale-transporte. O homem trabalhava em home office e quer receber vale-transporte. Não tem jeito. Então, o reclamante requereu o vale-transporte durante todo o período em que laborou em home office. Ok? Tem direito ou não? Não tem direito. Aqui eu estou colocando, vamos colocar aqui, ó, nossos fatos em vermelho. Né? Em vermelho, não. Fatos. Fundamentos está em azul? Está em azul. Então, você vai procurar Vale Transporte na sua CLT, lá no índice. O índice é o seu parceiro de jornada nessa segunda fase. Você vai procurar no índice Vale Transporte. Ele vai te jogar para a lei 7418. Você pega a lei 7418, está lá, artigo 1º. Nos termos do artigo 1º da lei 7418, o autor não tem direito a Vale Transporte quando se encontra em home office. Olha só que beleza, fundamentou. E aí você vem nos pedidos. Ante o exposto, requerem procedência do pedido de vale transporte durante o período de home office. Bom, vale cultura. Nunca nem tinha ouvido falar de vale cultura, professor? Índice. CLT que você está levando para a segunda fase. Bom, o autor informa que recebia vale cultura aos fatos e solicitou a integração desse vale na remuneração. Quer que integra o vale na remuneração. Se ele ganha 1.000, ele ganha R$30 de vale, que é 1.030, porque aí tem 13º sobre 1.030, férias sobre 1.030, assim sucessivamente. Né? Bom, se você pegar lá, o artigo 458, parágrafo 2º da CLT, parágrafo 2º, inciso 8 da CLT, diz que vale cultura não se integra no salário. Está lá. Então, o próprio artigo diz isso. Veja que a OAB, ela quer que você seja muito objetivo, ela não quer grandes textos, grandes citações de lei, nada disso. Ela quer só que você indique a lei e o que ela diz. Bom, lá no 458, parágrafo 2º, inciso 8 da CLT, diz que vale cultura não se integra ao salário. Bom, não resta outra alternativa a você pedir a improcedência do pedido de integração de vale cultura na remuneração. Beleza. Vamos para os pedidos? Olha a receitinha. Endereçamento, número do processo, qualificação, nome da peça com artigos, síntese, preliminares, prejudiciais, mérito, pedidos. Pedidos. Ante o exposto, requer sejam os pedidos iniciais, não é a ação. A ação já é procedente. Os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes. Isso falta nas provas. Eu não sei por quê. O que os alunos fazem? Ante o exposto, requer. E esquece, o mais importante, pedir a improcedência. Por isso que colocar os títulos lá com improcedência já ajuda o seu cérebro a lembrar, tá?
Totalmente improcedentes, tendo em vista que acima se fundamentou. Requer ainda, seja colhida preliminar, né? Eu tenho que pedir o colhimento preliminar, não pedir preliminar lá em cima de inépcia. Então, preliminar de inépcia, e o que gera preliminar de inépcia? Extinção sem julgamento do mérito. Seja pronunciada a prescrição quinquenal, que eu também pedi em prejudiciais, é só ir lá em cima e pensando e colocando aqui. E a condenação do autor a pagar honorários suplemenciais, que tá lá no 790 da CLT. Das provas, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido, isso aqui é um mantra, tanto para a inicial quanto para a contestação, termos em que pede deferimento, local, data, advogado é o AB. Não se identifique aqui, não vai colocar o AB do estado que você... Não faz isso, você perde a prova toda. Então, só local, data, advogado, AB e parte para o abraço, feliz que você acertou a peça e fez uma peça fantástica e vai se tornar, muito em breve, advogado e advogada. É isso que eu quero do fundo do coração para você. Não deixe de nos seguir. Em breve, uma nova aula será formulada aí para vocês. Um grande abraço, foi uma honra estar com vocês. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Tudo de bom.